A glória de Deus. O que se sabe sobre esta glória? A retirada da glória de Deus. Retirada da glória? De onde? O segundo templo, Jesus e o templo. Estas são as pautas da nossa lição. Você que está acompanhando o desenvolvimento deste trabalho, deste projeto, se sinta abraçado pelo mesmo, em nome de Jesus Cristo, e vamos para o desenvolvimento deste material em nome de Jesus Cristo. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Para resumir as pautas, as quais já apresentamos, desenharíamos da seguinte forma: a trajetória da retirada da glória de Deus do povo de Israel. É muito forte esta mensagem. Como você observou no vídeo anterior e na sala que você teve a oportunidade de participar na manhã do domingo anterior, que corresponde exatamente ao dia 16 do corrente mês. E como já anunciamos no material passado, você teve o contato direto com a parte introdutória, no que corresponde ao capítulo de número 9, ao capítulo de número 10 e ao capítulo de número 11, os quais nós vamos desenvolver a partir de agora. Temos muito material aqui à disposição para desenvolvermos, muito material mesmo. Inclusive, aqui nós temos a apresentação do trono de Deus, das rodas dos querubins, do funcionamento das rodas, como ele se locomove, que não é pauta da lição, porque a lição está concentrada na retirada da glória de Deus do povo de Israel. Então, neste intervalo do capítulo de número 9 ao capítulo de número 11, os quais é pauta da lição de número 4, temos muito material. Você precisa absorver o livro de Daniel, para que você possa ter um compreendimento, uma compreensão do que vai ser desenvolvido com você no próximo domingo, na sala presencial. Inclusive, isto foi sugerido lá no primeiro vídeo da série deste trimestre, que pudéssemos fazer esta leitura juntamente com o desenvolvimento das lições, assim como ela foi pintada lá na primeira lição, na lição de número 1. Então, para que você possa ter uma compreensão ampla e objetiva, é necessário você, querido professor, você, querido cooperador, que ama as escolas bíblicas dominicais, que possa fazer uso das Escrituras Sagradas. Até porque as lições no seu corpo não comporta toda a estrutura das Escrituras. Então a lição apresenta as partes fragmentadas, ou as principais, as quais nós vamos desenvolver. Mais uma vez, para você ter a compreensão em uma visão ampla, é necessário você ler e estudar a sua lição juntamente com as Escrituras Sagradas. Então, se você está nos acompanhando, eu espero que você já esteja em mãos a sua lição em uma mão e a Bíblia na outra. É muito importante que essas duas ferramentas estejam uma ao lado da outra, porque senão fica difícil. Então veja só, você certamente já está com a sua lição em mãos. Você vai diretamente para a lição de número 4, a qual corresponde quando se vai a glória de Deus. Vou botar aqui para você na tela. Aí temos a lição de número 4. Vou desfolhear aqui juntamente com vocês, apresentando o seu corpo introdutório, que corresponde ao livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 9, e ao versículo, ou ao capítulo de número 11. Aqui temos os textos referentes à base do nosso estudo. Deixa aqui na ordem, bem bonitinho aí na tela para você. Isso aí. A nossa lição está respaldada em Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 4,
versículos 8, 19 e capítulo 11, versículo 22 ao 25. Então não tem todos os textos, porque é impossível colocá-los, até porque precisa ser desenvolvido também seu pensamento, sua estrutura. Então, para que você possa ter compreensão da mesma e uma perspectiva ampla, como eu já falei já por 2 vezes, repetindo mais uma vez, é necessário você fazer uso das Escrituras Sagradas em sua totalidade. Voltando para a tela anterior, certamente você já esteja com a lição em mãos. Abra a lição de número 4, só reforçando aqui o convite, para que você possa acompanhar o raciocínio. No próximo domingo, você, com o seu professor, com o seu dirigente, com o seu pastor, com o seu coordenador, será desenvolvido sobre a glória de Deus no primeiro ponto. E dentro do primeiro ponto, você vai entender que glória é essa, e como ela funciona, e como ela se manifestou. Este pensamento se estende na segunda epígrafe, aonde a mesma vai apresentar os cenários onde esta glória se manifestou. E certamente o capítulo de número 1, ou o primeiro ponto, será encerrado pelo professor ou pelo responsável, que no dia estará por você, apresentando a origem ou fundamento da palavra Shekinah, que é tão usada. Às vezes nós nem sabíamos a sua origem ou a sua fonte, porque esta palavra Shekinah, ela não está dentro das Escrituras. E no próximo domingo você vai descobrir aonde esta fonte foi extraída para que este termo seja usado no meio do povo cristão. E no segundo ponto, que tem como título sobre a retirada da glória de Deus, que o mesmo é o núcleo deste material, onde nós vamos nos debruçarmos um pouquinho sobre ele. Por isso que eu estou fazendo esta apresentação da lição juntamente com você, para que você possa ter uma ideia de que nós vamos falarmos ou tratarmos aqui. Dentro da estrutura deste ponto, nós temos a trajetória da retirada desta glória, e também vamos nos debruçarmos poderosamente em nome de Jesus Cristo. Na primeira epígrafe, mostra o personagem, que é o querubim e a nuvem. Aqui esta nuvem você vai compreender no capítulo anterior o que ela significa e por que ela se manifestou, qual o seu símbolo, a sua representatividade sobre o povo de Israel. Já antecipando o pensamento desta epígrafe, esta nuvem, o comentarista faz um paralelo comparando com a mesma nuvem que guiou o povo da saída do Egito à terra prometida. Durante a noite, a nuvem se transformava em um tufão de fogo, em uma tocha de fogo, e durante o dia, em sol quente, refrescava a cabeça dos israelitas na travessia do deserto. A segunda epígrafe, temos a retirada da presença de Deus, bem desenvolvido o segundo ponto, como todos os demais. E a terceira epígrafe, encerrando o segundo ponto, a glória de Deus se apresentando no estágio ou no último estágio da sua retirada. Para concluirmos este primeiro pensamento, o terceiro ponto apresenta o motivo de fazermos esta exposição, onde o mesmo apresenta o segundo templo, trazendo em si a comparação do primeiro templo, que é o templo de Salomão, com o segundo templo, que é o templo de Zorobabel, e mais na frente o mesmo é reformado pelo Império Romano. E continuando neste pensamento, temos o quarto ponto, que faz um paralelo entre Cristo e o templo de Herodes, ou o templo reformado
pelo Império Romano. Esta é a trajetória desenhada pelo nosso comentarista, onde vamos desenvolvê-las neste próximo domingo, com você certamente. E como você pôde perceber, muita coisa está ficando de fora do conteúdo de Ezequiel. Muita coisa mesmo, muitas informações, muita mesmo. Mas este é o desenho pintado. Você vai ter o prazer e o privilégio, na graça de Deus, de desenvolvê-lo com o seu tutor, com o seu professor, neste próximo domingo. A partir deste momento, você certamente está com a sua Bíblia na mão, com a lição. Você vai deixá-la aí, a sua lição armada ao lado da sua Bíblia. Se você está sentado à mesa, ou à sua escrivania, do seu escritório, você vai ficar com esses dois materiais abertos e, em relação às escrituras, você vai se direcionar para o capítulo de número 9. Vamos começar por lá. Nós não vamos entrar dentro do conteúdo, fazer uso do conteúdo da lição em si, até porque você vai desenvolvê-la com seu professor. Então, eu quero, nesta oportunidade, fazer uso das escrituras, da revelação do profeta Ezequiel, não em sua totalidade, porque nós não vamos conseguir fazer isso. Mas o nosso foco aqui é a retirada da glória de Deus do povo de Israel. Para atingirmos o nosso propósito, é necessário refazermos os nossos passos, a nossa trajetória. Assim vamos construir o pensamento do próprio Ezequiel em sua cronologia, ficando mais fácil para que possamos compreendê-la. Versículo de número 18, do capítulo de número 8. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Você sabe o contexto deste texto. Você viu a exposição de todas as abominações que estavam acontecendo e aonde elas estavam sendo praticadas. Você desenvolveu isto com o seu professor. Nós desenvolvemos isto no material passado. Aqui está o link, né, para que você possa se situar dentro do conteúdo. Se você não está nos acompanhando, caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Não saia antes de se inscrever no canal, ok? Se inscreva no canal, fortaleça esse projeto em nome de Jesus Cristo. Acione o sininho das notificações, a fim de que você possa receber materiais novos. Estamos aqui produzindo semanalmente, na medida do possível. E se você desejar, deixe o seu comentário, né? Deixe a sua opinião, se precisamos melhorar alguma coisa, corrigir alguma coisa, né? Você tem liberdade para isso. Não esqueça também de compartilhar o mesmo com seus irmãos, nos grupos do WhatsApp, com aqueles que têm dificuldade de participar das nossas EBDs. É muito importante, meu querido, minha querida, você fazer isto, a fim de que estes que têm dificuldade de participar das nossas escolas bíblicas possam criar o prazer dentro do seu coração e a necessidade de participar, porque é lá, como eu já disse em vídeos passados, que vamos renovar o nosso conceito, vamos renovar a nossa perspectiva naquilo em que acreditamos, vamos estruturar nosso conhecimento sobre o nosso cremos. Isto é muito importante para a nossa vida e para a nossa congregação, em nome de Jesus Cristo. Então, voltando aqui um pouquinho, para reconstituirmos ou para refazermos os passos, a trajetória da profecia, aqui é o capítulo de número 9, é o que está sendo discutido na lição de número 4, é necessário pegarmos o gancho do capítulo anterior. Desfolhei a Bíblia aí uma páginazinha antes ou um texto antes, né, de acordo com a sua versão. Capítulo 8 do profeta Ezequiel, versículo de número 18. Repetindo o texto.
para que a gente possa entrar definitivamente dentro do capítulo de número 9. Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Este aqui é o Senhor falando para o profeta Ezequiel. Diante de toda a indignação, diante de tudo que você possa imaginar de ruim, como você desenvolveu com seu professor e pôde conhecer as barbaridades que estavam sendo praticadas no coração do povo. No coração do povo. Agora o Senhor se levanta com oposição e, a partir de agora, o profeta passa a conhecer a outra face do seu Deus através daquele personagem que foi enviado a ele para que estas coisas fossem notórias, reveladas ao profeta, a fim de que o mesmo pudesse levar tudo que foi revelado a ele, que está sendo revelado, ao conhecimento do povo no exílio. Você não se esqueça que o profeta Ezequiel está em Jerusalém, está no templo. Enquanto isto, o seu corpo, a sua parte física, está a 1.600 quilômetros lá no exílio com o restante do povo de Israel. Então, depois daquela cena dos 25 moços de costas para o templo, adorando o sol, o Senhor profere as palavras as quais eu li para vocês, e corresponde ao versículo de número 18. Agora o profeta se espanta com o estrondo de um grito no pé dos seus ouvidos. Versículo de número 1, capítulo de número 9. Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. O Senhor está agora convocando os personagens que ficariam responsáveis pela aplicação dos seus juízos a este povo, ao seu povo, ao povo de Israel. Se você estiver me acompanhando visualmente, certamente você está perguntando onde é que está esse texto aqui na tela. É por isso que eu lhe disse anteriormente. Você precisa estar com a Bíblia aberta ao lado de sua lição, porque nem todos os textos a lição comporta. Pegue a sua Bíblia, capítulo de número 9. Está difícil? Então vou transportar você para a mesma. Já conseguiu pegar a sua Bíblia? Essa versão que eu vou fazer a leitura é a versão ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel. De repente você tem uma tradução preferida. Então vamos lá. Quando o profeta Ezequiel, atordoado por aquele som de comando do seu Deus, com o fim deste susto, no versículo de número 1, aparecem no versículo de número 2, 6 homens. E estes 6 homens, cada um trazia a sua arma empunhada nas mãos, ou na mão, como diz o texto. E dentre estes 6 homens, um se destacou aos olhos do profeta Ezequiel, ou certamente ele tomou a dianteira dos demais, se apresentando ao chamado, à convocação do versículo de número 1, de número 1. E o profeta Ezequiel o descreve sabiamente. Um homem vestido de linho com um tinteiro de escrivão à sua cintura, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Agora você observe o tamanho da revelação da profecia do profeta Ezequiel. O versículo de número 3 nos mostra que esta voz de convocação destes 6 personagens, e inclusive este que acompanha o profeta Ezequiel
seja um destes, ou seja, o sétimo homem ou o sétimo personagem, o importante aqui é você observar a ordem, a apresentação de cada evento, como está pintado na profecia do profeta Ezequiel. Veja bem, a voz que faz a convocação dos 6 personagens, ela está partindo de um lugar, de um ponto central. Aí nasce a primeira pergunta: aonde esta voz está? De onde ela está saindo? Qual a origem deste comando? Versículo 3 nos revela aonde esta voz está. Como também o versículo de número 2 nos revela aonde exatamente os querubins ou os personagens se prontificaram em atender aquele comando. Você sabe aonde está localizado o altar de bronze? No desenho do templo? Está no primeiro espaço? Está no segundo espaço? Está no terceiro espaço? Porque você sabe que o templo é dividido em átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Eu sei que você tem essa ciência. Agora, você precisa ter a ciência e saber aonde é que o altar de bronze corresponde a estas divisões. Porque o versículo de número 3 está pintando de onde está vindo a voz. De onde está vindo a voz? Primeira pergunta. Só para refrescar sua memória. Você estudou na lição passada a existência de uma recâmara ao lado do Santo dos Santos, onde o profeta Ezequiel, escavando a parede, se deparou com uma sala cheia de símbolos. E estes símbolos representavam os deuses daqueles 70 anciões. Veja bem, temos o Santo dos Santos e temos uma recâmara ao lado do Santo dos Santos. Aqui neste cenário, o Senhor está falando de cima do propiciatório, em cima da tampa da Arca da Aliança. Você consegue agora ter uma visão ampliada dessa questão? Enquanto os 70 anciões criaram um templo, criaram uma sala de adoração paralela à sala do seu Deus, agora o Senhor se manifesta ao lado deles. Imagina aqui o cenário. Imagine aqui o quão tremendo é esta visão do profeta Ezequiel. Aqui é certo que o profeta não está mais vendo aquela sala. Não, aqui a visão agora toma uma outra proporção. É para a glória de Deus, que é manifestada sobre os querubins, ou sobre o querubim, como você está observando aqui no texto. Veja a dimensão da visão do profeta Ezequiel. O Senhor, a glória do Deus de Israel, se levantou sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, em direção ao altar de bronze, aonde os 6 personagens estavam presentes. E esta glória que estava sobre o querubim, agora se aproxima dos 6 personagens e dá uma ordem de comando ao que estava vestido de linho e que tinha um tinteiro de escrivão à sua cintura. Com isto nasce outra questão neste texto. Após esta glória sair de cima ou de sobre o querubim, ela se materializou ou ela ficou no formato de uma nuvem? Essa é a questão. A segunda questão. Vamos criar muitas outras aqui a fim de pescar a sua mente, pescar seu entendimento, pescar sua atenção, principalmente. E um outro fato muito interessante aqui neste cenário é que o profeta Ezequiel é o segundo homem que contempla a glória de Deus sem o auxílio dos incensários. Vocês sabem que quando os sacerdotes ou o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e o seu incensário produzia uma fumaça, aquela fumaça era para proteger o sacerdote da manifestação da glória de Deus. Ou seja, a fumaça
criavam um escudo que protegia-o da manifestação do seu Deus naquele momento, naquela cerimônia, no Santo dos Santos. E agora o profeta Ezequiel está contemplando a glória de Deus sem a proteção desenvolvida pelo Senhor aos sacerdotes. Depois de Moisés, Ezequiel se torna um dos únicos a contemplar a glória de Deus no templo sem o auxílio das ferramentas desenvolvidas para a cerimônia de proteção ou para a cerimônia na qual servia como proteção para os sacerdotes. É incrível isso aqui. Poderoso demais isso aqui. Então, aí retorna a questão. Ele está em uma forma de nuvem ou ele está materializado? Como o texto não revela, qualquer coisa que se pense é especulação. A partir do versículo de número 4, o Senhor define o porquê da convocação. No versículo de número 4, o comando direto para aquele personagem, para aquele homem vestido de linho e que tinha um titeiro de escrivão à sua cintura. A ordem é que você está observando no texto. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aqui nós temos o desenho da fidelidade deste Deus. Ele vai punir o culpado. O inocente, ele preservará. E agora você observa o que vai acontecer com os culpados, com aqueles que promoveram, com aqueles que sustentaram, com aqueles que produziram as abominações no meio do povo, fazendo com que outros fossem contaminados. Você vai observar, está observando aqui na cronologia das Escrituras. Estes personagens são tão implacáveis que se o Senhor não marcasse eles seriam destruídos juntamente com os culpados. É por isso que aqui nós temos o desenho da fidelidade deste Deus. Que ele preserva aquele que não tem culpa. E o filtro que o Senhor usou para que chegasse a esse entendimento de que estes mereciam se livrar destes juízos foi o seu comportamento diante de tudo que estava acontecendo, como você observa no próprio texto. Estes suspiravam, estes gemiam, sofriam por causa das abominações produzidas pelos seus contemporâneos. E aqui surge uma outra questão de aplicação pessoal. Até quando vão permanecer errando, dizendo que ninguém sabe, ou por ninguém saber? Até quando vão permanecer no seu erro? O Senhor conhece a tua iniquidade e a visita e a visitará até a 4ª geração. Você está pensando que isso é pouca coisa, meu irmão? É muita coisa. E enquanto os outros? Versículo de número 5. Passai pela cidade após ele e ferir, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, não tenham misericórdia. Matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los por inteiro, totalmente. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começais por onde? Pelo santuário. Então veja bem, enquanto o homem vestido de linho ia marcando aqueles que não seriam subjugados pelos juízos do seu Deus, outra partida da sua retaguarda, vinham os outros aplicando os juízos de Deus que foram anunciados pelos profetas, que foram anunciados pelos reis, pelos juízes, pelos sacerdotes. E até o momento, o povo de Israel insistia em não dar ouvidos.
E agora chegou a hora do acerto de contas. Veja como o Senhor vai prestar conta desta forma. Você acha isso aqui uma crueldade? Olha aqui. Matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-lo. Não é uma mensagem muito forte? Aplicada aos nossos dias, é inaceitável a existência de um comando de um Deus de tal magnitude. Mas este, meu irmão, é o teu Deus. É o Deus que você decidiu servi-lo. Ele visita a iniquidade daqueles que o aborrecem até a quarta geração. Mas também, você não pode esquecer da existência da sua misericórdia. Ou seja, este Deus que é implacável na aplicação dos seus juízos, também ele é misericordioso. E qual o segredo para virar esta chave? O arrependimento. Esta é a chave para virar este segredo, para virar essa maçaneta a seu favor. O arrependimento é o que não estava acontecendo e o que não aconteceu com o povo de Israel. E o Senhor dá endereço para estes homens. Deveriam começar pelo santuário. Veja bem, pelo santuário, uns seriam marcados pelo anjo ou pelo homem vestido de linho, outros seriam dilacerados, consumidos pelos juízos do seu Deus. E quando o profeta Ezequiel se depara com aquela cena, do versículo de número 7, que cena tão horrenda é esta que o profeta Ezequiel está vendo? Ele está observando os átrios do templo cheios de mortos, e estes mortos eram os sacerdotes. A cena é tão forte que, no versículo de número 8, ele chega a clamar: "Ah, Senhor Deus!" Imagine a expressão do profeta Ezequiel vindo e vendo esta mortandade, ouvindo e vendo os horrores dos gritos do povo, dos próprios contemporâneos seus, obviamente, despencando aparentemente sem explicação, expirando-se, morrendo. Tem a possibilidade de uma retratação, de um pedido de perdão, de um arrependimento. A palavra já foi lançada, o juízo já foi determinado. Olha o desespero do profeta Ezequiel. "Ah, Senhor Deus, dá-se acaso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém?" O Senhor responde o profeta: "A maldade da casa de Judá, de Israel e de Judá é grandíssima. E a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Porque dizem: o Senhor abandonou a terra, e o Senhor não vê." Olha o argumento deles. Então aqui está bem claro que o Senhor tudo conhece e tudo vê. Este é o desenho do teu Deus. É o Deus que você o tomou como ser o único e verdadeiro. Observe como se comportam aqueles que seguem, que servem, que obedecem a este Deus. Versículo de número 11. E o personagem que recebeu a ordem de selar aqueles que ficariam livres dos seus juízos, este voltou com a resposta ao seu Deus. Qual foi a resposta? "Fiz como me mandastes." Não existe brincadeira aqui. Não existe uma massagem de ego. Não existe um meio termo. Talvez você não concorde com a postura deste Deus, mas eu quero lhe dizer algo muito importante. O que você acha ou deixa de achar
não vai mudar este Deus. E este Deus, para você, na sua perspectiva, não tem espaço na pós-modernidade, eu quero lhe dizer que este Deus é o mesmo do tempo do profeta Ezequiel. É o mesmo do Jardim do Éden e continuará sendo o mesmo eternamente. A visão do profeta continua com o capítulo 10. No versículo 1, o profeta contempla a existência de um trono. E mais uma vez, o homem vestido de linho do capítulo anterior, mais uma vez é acionado em uma nova missão. E a partir deste capítulo de número 10, o profeta Ezequiel adiciona novas informações sobre a existência dos querubins. A partir do versículo de número 2, observe atentamente e você vai ver que existe uma grande semelhança com outros eventos. Vou mostrar aqui o texto, como você bem conhece, a fim de que você possa identificar esta semelhança. Observe, a partir do versículo de número 2, capítulo 10. E falou o homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalhe-as sobre a cidade. E ele entrou à minha frente, e os querubins estavam ao lado direito da casa. Quando entrou aquele homem, uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do esplendor da glória do Senhor. Você conseguiu observar alguma semelhança ou a semelhança em alguma coisa aqui? Talvez você não tenha conseguido observar essa semelhança, mas veja bem. O texto está pintando o seguinte: que para o Senhor se manifestar, era necessário que este homem vestido de linho, que traz a fisionomia de um sacerdote, ele trouxesse nas mãos as brasas que foram entregues a ele por querubins, e estas brasas estavam nas rodas da plataforma do trono. Como eu sei que é o trono? Porque você viu o trono distinguido no versículo de número 1. E estas brasas precisariam ser espalhadas pela cidade. Somente após esta purificação é que houve a manifestação do Senhor. Estas brasas surgiram da mesma fonte das que foram postas na boca do profeta Isaías, o homem de lábios impuros. Então observe que o Senhor purifica o cenário da matança, da exterminação, da maldade no povo de Israel, de dentro de Israel. E qual é a semelhança que você deveria ter visto? É que este homem vestido de linho, ele traz a imagem de um sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote é que tinha o direito de entrar uma vez ao ano dentro do Santo dos Santos. E ele trazia na mão seu incensário uma vez por ano e fazia aquela cerimônia. E naquela cerimônia, com o incensário aceso, que é o símbolo da brasa que está nas mãos deste personagem, deste homem vestido de linho, agora de uma forma original, da imagem original do funcionamento do templo, você conseguiu perceber a semelhança de como e de por que observar o modelo desenhado pelo Senhor aos sacerdotes, a fim de que os fizessem? É isto aqui. Eles tinham que obedecer exatamente como este personagem estava fazendo. Olha o incensário original na mão deste homem, no versículo de número 3. Quando ele adentrou a casa, uma nuvem encheu o átrio interior.
a mesma cerimônia praticada pelo sumo sacerdote. Após a brasa ou o incensário fazer a sua função, aí, meu irmão, veria a presença do Senhor. E aquela nuvem provocada pelo incensário do homem vestido de linho transformou-se em um esplendor da glória do Senhor. Glória a Deus. E o profeta Ezequiel pôde contemplar como nenhum outra tivera a oportunidade, pois o fato dele ser sacerdote lhe dava o direito de estar naquele ambiente, um direito constituído pelo seu Deus. E ele contempla no versículo de número 5, o ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Todo-Poderoso, se direcionando mais uma vez a este homem vestido de linho, a este sacerdote, desta manifestação, para que pudesse retornar mais uma vez às rodas e de lá tomar mais brasas dos querubins para uma nova missão. E a partir deste texto, o profeta começa a desenhar o funcionamento desta plataforma em que havia a existência de um trono, o trono do seu Deus, o trono do Deus Todo-Poderoso. Adicionando ainda informações importantíssimas e muito interessantes sobre a existência, o funcionamento destas rodas, como os querubins se movimentam, a quantidade de asas, as mãos que se manifestam debaixo de suas asas. Ele traz uma pintura extraordinária destes personagens. Olha o poder desta mensagem. O quanto você pode evoluir no conhecimento das Escrituras. Você pegue esse compêndio de informações que o profeta está desenhando aqui e compare com aquele evento que aconteceu lá no Monte Moriá, onde o monte fumegava. Era isto aqui que estava acontecendo sobre o monte. O vento impetuoso, o fogo que destruiu o cume daquela montanha. Este fogo, a origem deste fogo, estava dentro das rodas. Imagine o cenário, se o povo pudesse contemplar esta visão do profeta Ezequiel em um tempo físico, no espaço físico. Aqui o profeta está contemplando através de uma visão, mas isto foi uma realidade naquele monte, a manifestação do Deus Todo-Poderoso em toda a sua glória descendo sobre aquele monte. Aquele acontecimento foi marcado por estes eventos, por este evento, por estes personagens. Não grite do outro lado, mas lá não diz nada a respeito. Meu irmão, o espírito de sabedoria está sobre a sua vida. Ele vive em você. Deixe ele falar profundamente no seu coração e que a sua mente possa se expandir para o conhecimento das Escrituras, a fim de que você possa se desenvolver em graça e conhecimento e que sua congregação possa explodir, impactando a sociedade, impactando o meio aonde ela existe. Quando você estiver produzindo um pensamento sobre um monte fumegante, adicione as informações da revelação do profeta Ezequiel. Adicione essas informações e todo este aparato bélico e glorioso de um rei se desemboca no versículo de número 18. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. Para que eu não atropele o entendimento geral da profecia, este acontecimento do versículo 18 já é o segundo estágio da retirada da glória do Senhor do povo de Israel. O primeiro estágio está no versículo de número 4, que corresponde ao mesmo capítulo. Pois quando produzíamos a semelhança do homem vestido de linho com o sumo sacerdote, esta informação ela não pode ficar para trás, porque é aqui que acontece o primeiro estágio da tirada da glória de Deus do meio do seu povo.
no início do texto. Observe a fundamentação. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim. E este local foi onde ele sempre se manifestou com a presença ou com a cerimônia feita pelo sumo sacerdote. O que está acontecendo de diferente aqui é que o Senhor, ele se transporta para a entrada da casa. Ou seja, ele sai de cima da tampa do propiciatório, aonde era comum a sua manifestação. Agora ele deixa aquele local e se transfere para a entrada da casa. Agora você vai entender por que eu me antecipei na ordem dos acontecimentos. Não esqueça que o Senhor saiu de sobre os querubins, e estes estão na tampa do propiciatório, e agora ele está na entrada da casa. Ele estando na entrada da casa, aí você vai compreender o versículo de número 18, que é o segundo estágio. E então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. Veja bem, ele está na entrada da casa. Ele volta novamente para os querubins. Ele não quer sair. Ele não quer deixar a tampa do propiciatório. Ele não quer deixar o Santo dos Santos. No versículo de número 4, ele sai dos querubins e vai para a entrada. No versículo de número 18, ele estando na entrada, ele volta novamente e fica sobre os querubins para a posição original ou anterior. Ele não quer sair. A partir do capítulo de número 11, você vai poder entender por que é que a glória do Senhor não é retirada como é prevista no capítulo anterior. Ele estando na porta, ele retorna para os querubins. Aqui está o motivo. Certamente até este momento o profeta Ezequiel não tinha a mínima noção do que iria acontecer após este evento. Aqui, mais uma vez, ele se depara com os 25 moços do capítulo de número 8. Em uma ordem cronológica, estes homens não eram para existir nessa cronologia da profecia. Porque no capítulo de número 10, como a convocação do homem de linho, vestido de linho, e selando aqueles que foram livrados dos juízos, na sua retaguarda vinham os outros 5 personagens cumprindo e executando o juízo de Deus. E os seus juízos começaram a ser aplicados a partir do templo. Então, a existência desses 25 moços, aqui, meu irmão, pode provocar uma série de questionamentos. Uma coisa é certa, o Senhor faz com que o profeta retroceda na sua visão em uma ordem cronológica. Obedecendo a cronologia do capítulo 10, estes personagens não poderiam existir, porque a ordem dos 5 foi específica e eles não deixaram ninguém para trás. É tal que o homem vestido de linho chegou para o Senhor e disse: Senhor, a ordem que tu me deste, cumpri, já está cumprido. Significa dizer que os outros que vinham na sua retaguarda também chegaram junto com ele, cumpriram a ordem de execução que recebera. Você consegue processar essa informação? Então estes homens não poderiam existir. Então a explicação óbvia para esta situação é que o Senhor faz com que o profeta retroceda na sua visão, porque ele os viu na visão do capítulo de número 8, que é a mesma visão. Porque quando eu falo visão do capítulo de número 8, pode entender que seja a segunda e essa aqui seja a terceira. Não, esta aqui é a segunda visão do profeta Ezequiel. O capítulo 8 é a continuação do que nós estamos vendo aqui no capítulo de número 11. Uma coisa é certa, o mal ainda não tinha sido extirpado do povo de Israel.
estes 25 moços representavam tudo que tinha acontecido e, por causa deles, as coisas que estavam desenhadas para acontecer seriam por causa deles. Seria culpa deles. Eventos catastróficos aconteceriam por causa destes moços. Então precisava que este mal pudesse ser arrancado. E o profeta, a partir do versículo de número 2, recebe uma missão que ele, no primeiro momento, se recusa. Por que eu me arrisco em dizer que ele se recusa? Porque ele acabara de ver a mortandade que aconteceu para trás. Se estes aqui são os responsáveis pela morte ou pela mortandade que acontecera, então estes aqui morreriam. E agora morreriam pelo um oráculo proferido por ele. É tão tal que o versículo de número 5 nos desenha que o Espírito se apossou do profeta Ezequiel. E após o Senhor dar a ordem, aí ele consegue falar. E quando o profeta abre a sua boca, proferindo os oráculos ou o oráculo de Deus, o Senhor revela o que estes moços proferiam, o que eles e como eles pensavam sobre a situação em que eles estavam vivendo, sobre a questão daqueles que estavam em exílios. Meu irmão, é tremendo isso aqui. E outra questão, e outro fato que faz com que eu pense que o profeta não queria proferir esta profecia é o versículo de número 13, aonde ele, concluindo a profecia, um dos camaradas, que era o cabeça dos 25, que é o Pelatias, cai diante dos seus olhos, morto, literalmente. Aí, mais uma vez, o profeta Ezequiel exclama, interrogando o seu Deus: Ah, Senhor Deus, porventura darás tu fim aos remanescentes de Israel? E no versículo de número 15, o Senhor conforta o profeta Ezequiel, mostrando as intenções dos corações destes moços, dos seus líderes, aonde estes estavam alegres, realizados com a situação dos seus compatriotas que estavam em exílio. Versículo de número 15. Na última parte do versículo do texto, está o que eu estou lhe dizendo. Eles estavam realizados, comemorando, alegres, satisfeitos com a situação dos seus contemporâneos. E com isto, a partir do versículo 16, o Senhor começa a desenvolver uma mensagem de esperança ao profeta Ezequiel para levar o seu povo, para levar os seus compatriotas que estavam no exílio, que o Senhor não tinha esquecido deles. Em suma, o Senhor não esquecera do seu povo. O Senhor não tapou os seus ouvidos para o seu povo. E esta mensagem de esperança para o povo de Israel é acompanhada com uma das imagens que é fortíssima. Se em algum momento o profeta percebeu que isto iria acontecer, ele não desenhou para trás. Isso aqui foi uma surpresa para ele. Como ele desenhou tão bem o funcionamento das rodas e como se comportavam os querubins, a partir do versículo de número 22 do capítulo de número 11, ele observou a movimentação naquela plataforma. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava em cima, sobre eles. Ou seja, a glória que estava lá nos querubins, agora com a movimentação destes personagens, a glória começa a subir, levantar voo. E a próxima localização, que é o terceiro cenário da saída da glória de Deus no meio do seu povo,
Esta cena fica emblemática quando esta plataforma estaciona sobre o monte que está no oriente da cidade. É o Monte das Oliveiras. Então o profeta chega finalmente ao fim da sua segunda visão, ou seu segundo oráculo. Desta feita, ele tem uma das mais estrondosas e impactantes profecias a serem anunciada. E sobre os seus ombros está a responsabilidade de apresentar a causa e as circunstâncias por que os juízos de Deus foram aplicados e seriam aplicados, e a consequência destes acontecimentos. Imagine a cara ou a feição dos seus contemporâneos quando ouviu da sua boca, este oráculo, que a glória do seu Deus saíra do meio do seu povo, deixando uma mensagem de esperança, mas saíra. E ele começa a desenhar a saída da glória deste Deus. Imagine o cenário, a tristeza em quem ouviu este oráculo, que a glória subiu de sobre os querubins e partiu para a entrada do templo, da porta. Mas ela não queria sair, ela voltou e ficou sobre os querubins novamente. Após estes dois acontecimentos, ele começa a sair do templo. Quando sai do templo, se direciona ao cume do Monte das Oliveiras. E a partir daquele monte, ela some, assim como Cristo foi assunto aos céus. Meu irmão, é tremendo isto aqui. É impactante isto aqui. Isto é tão forte, tão impactante, que o apóstolo Paulo, em determinado momento, ele sabiamente aconselhou aos que estavam em pé para que cuidassem de que não caíssem. Cuidem para que não caiam os que estão em pé. Pois o que nos mantém em pé é a presença deste Deus. É a presença deste Deus. É que é a nossa garantia de subsistência neste mundo. Meu irmão, tenha muito cuidado. Meu irmão, cuide-se para que você não caia. Pois que tenhamos o espírito de discernimento para que nós não sejamos engolidos por essas armadilhas espalhadas pelo inimigo de nossas almas. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde poderosamente. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.